Alguns famosos relataram já terem tido contato com o sobrenatural. Dá só uma olhada no que a gente vai ver no vídeo de hoje. Eu tava no meu sítio e eu odeio, sabe, quando você vai em um hotel que eles empurram assim, a coxa por debaixo da cama, que tu tem que ficar puxando, porque fica... Ai, eu odeio isso. Aí quando eu tava na minha cama, eu falei, quem é que fez isso? Todo mundo sabe que eu não gosto disso. Quando eu fui puxar, eu olhei assim, aí eu vi um duendezinho me olhando assim, e fez assim, fruf, soltou. Aí a coxa inteira veio. Verônica Marreira é fã do cantor Daniel e daqui, exatamente deste ponto, ela fez algumas fotos que provocaram uma polêmica. Por quê? Porque eu tirei 36 fotos e entre elas saíram 2 com o João Paulo do lado. A gente teve dúvida, como qualquer um teria, não pode ser, não pode, é impossível. É uma coincidência muito grande, eu não sei o porquê veio na minha foto. Olá, meus amigõezões e minhas amigõezonas mais queridos desse canal. Bom, minha gente, como eu já disse no início do vídeo, hoje a gente vai falar de sobrenaturalidade e de alguns contatos dos famosos com isso. Alguns relataram ali que já tiveram contato, outros eu acho que só fumaram uma verdinha e não bateu muito bem, não sei, minha gente. Vamos descobrir junto aí e tirar nossas conclusões. Bom, eu ia pedir pra você deixar o seu likezão, né? Deixa o seu like, eu vou esperar um pouquinho. Pode deixar aí. Deixou? Ó, você pode me enganar, mas Deus tá aí com você. E Ele tá vendo se você deixou o like ou não, viu? Ele tá vendo. Bom, minha gente, depois da vinheta eu te conto tudo, é lógico. Minha gente, para começar esse vídeo, vamos falar de Xuca Beleléu e de uma entrevista que ela deu no ano de 2009. Xuca contou que teve uma época da sua vida em que ela morava em um sítio, no meio do mato, cheio de bichos. E que certa noite, ela foi dormir e acordou com um serzinho em seu pé cutucando. O bichinho foi lá e... Xuca! 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 Ela olhou... Era um duende! Olha só a declaração da Xuca. Vocês podem me chamar de louca, mas eu vi um duende. Eu tava no meu sítio e eu odeio, sabe, quando você vai em um hotel que eles empurram assim, a coxa por debaixo da cama, que tu tem que ficar puxando, porque fica... Ai, eu odeio isso. Aí quando eu tava na minha cama, eu falei, quem é que fez isso? Todo mundo sabe que eu não gosto disso. Quando eu fui puxar, eu olhei assim, aí eu vi um duendezinho me olhando assim, e fez assim, fruf, soltou. Aí a coxa inteira veio. Olha, eu tava sozinha, eu morava num sítio cheio de bichos, mas bichos pra tudo que é lado. O meu joelho veio parar aqui, mas me juntei todinha, fiquei embaixo da coberta, rezando, pedindo pra que essa coisinha que tava ali, que eu não sabia o que era, entendeu? Que fosse embora, porque eu não tava preparada pra ver. E a luz estava acesa. Eu não estava com sono, não estava sonolenta, eu vi o bichinho ali mesmo. E quando eu comecei a falar pra todo mundo riu da minha cara, mandou eu parar de falar, dizendo que eu era louca, e eu comecei a ler sobre duendes. Comecei a me informar tudo sobre duendes e gnomos. Fiquei alucinada e quis fazer o filme. Ai, minha gente, eu não sei, viu? Não sei, mas... Eu acho que a Xuca tinha, ó, queimado uma bucha, sabe? Fumou uma margozinha. E a hora que bateu, ela viu o duende. Não é? Porque eu não sei, duende é meio esquisito isso, né? Xuca fez até o filme Xuca e os Duendes por conta disso. Mas eu não sei, eu acho que isso aí, minha gente, é uma experiência, não é sobrenatural, não. Uma experiência, ó, da cannabis. Se ela fuma ou não, não sei, não quero incriminar, mas que estranho é essa história, né? Bom, minha gente, e agora eu vou contar uma história sinistra pra vocês. Essa é sinistra mesmo. Minha gente, vocês lembram que o cantor João Paulo, que fazia dupla com Daniel, acabou falecendo ali no ano de 97, né? Mas aí, no ano de 1998, o cantor Daniel já estava se apresentando em shows solos. E ele veio fazer uma apresentação na cidade de Lençóis Paulista, que por acaso é vizinha daqui onde eu moro. E minha gente, o show ocorria normalmente quando uma fã levou uma máquina fotográfica, daquelas antigas de filme. Na época era isso que tinha, né? E tirou diversas fotos do cantor no palco. A surpresa mesmo veio quando ela revelou essas fotos e percebeu que ao lado do cantor Daniel, em algumas das fotos, saía uma imagem muito semelhante ao cantor
João Paulo. Bom, minha gente, as imagens que eu vou mostrar para vocês a seguir são raríssimas. Isso porque naquela época não tinha internet. Na verdade tinha, mas a internet estava engatinhando ainda e não tinha viralizado, né? Olha, só para essas imagens que eu vou mostrar para você, que deu um trabalhão para recuperar, eu já mereço o like, não mereço? Dá só uma olhada na própria fã, contando em depoimento para a TV da época, como que foi que isso tudo ocorreu. Olha só isso. A Verônica Marreira é fã do cantor Daniel. E daqui, exatamente deste ponto, ela fez algumas fotos. Fotos que provocaram uma polêmica. Por quê? Porque eu tirei 36 fotos e entre elas saíram 2 com o João Paulo do lado. A gente teve dúvida, como qualquer um teria, não pode ser, não pode, é impossível. É uma coincidência muito grande, eu não sei o porquê veio na minha foto. Bom, minha gente, pra gente analisar um pouco essa imagem, a gente vai ver que hoje não dá pra ver muita coisa. Afinal de contas, né, já passou muito tempo e a imagem tá envelhecida. Mas é estranho, não é não? Isso é estranho, mas é muito estranho. Eu lembro que isso despertou a curiosidade de muita gente. E ela foi em diversos programas de televisão, como Domingão do Faustão, Domingo Legal na época. Foi tudo muito estranho. O material, as fotos, foram encaminhadas para o Instituto de Criminalística e Perícia de São Paulo. E na época, eles fizeram um laudo dizendo que as imagens não passaram por nenhum tipo de modificação. Elas eram reais. Por conta disso, minha gente, o assunto tomou ainda mais proporções. Na época, como eu disse, a internet ainda estava engatinhando, as imagens não viralizaram, mas eu trago para vocês hoje isso. Foi um fato extremamente estranho. O cantor Daniel, na época, disse que quando viu as imagens se arrepiou e sentiu uma presença muito forte, e ele diz não ter dúvida de que de fato era o seu amigo, o seu companheiro que estava ali nas imagens. Bom, minha gente, na minha fé pessoal, eu não acredito que os mortos voltem ou que há alguma forma de se comunicar com os mortos. Bom, tô dizendo que é a minha fé, e se você compartilha de outra fé, eu respeito e tá tudo bem, tô falando o que eu penso. Mas em casos como esses, nesse tipo de imagem que a gente vê, dá um negócio esquisito, né? Que realmente a gente vê que ali é muito forte essa imagem e realmente parece muito ser ele. São coisas assim que não tem muita explicação, não é verdade? Vocês lembram desse fato, minha gente? Deixa aí nos comentários. Minha gente, o chefe de cozinha Felipe Bronze, que é muito famoso por ter programas ali na Rede Record e também no GNT, canal ali da Globo, ele deu uma entrevista dizendo que em 1991 ele passou um sufoco. É porque ele disse que a sua empregada foi incorporada por uma entidade do mal e que ela tentou a outra empregada que morava na casa. Disse que do nada a mulher... Uma cena completamente bizarra. Dá só uma olhada nisso aí. Pegada com a boca assim, ó, virando a cabeça assim, que nem a mulher do exorcista, metendo os pés pra trás. Eu não quero nem ver isso. Bom, minha gente, agora eu vou falar do ator Matthew McConaughey. Eu tô falando muito desse ator agora, né, que eu tô descobrindo cada coisa terrível dele. Ele disse que mora em uma mansão mal assombrada e que ali ele conheceu o espírito de uma mulher mais velha, uma senhora. E disse que ele fez até amizade com ela. Ele falou que apelidou a mulher carinhosamente de Madame Blue, que os dois batem altos papos. E ele falou que ela é totalmente inescrupulosa e fala tudo o que pensa pra ele. Ele disse que acha que ela só não vai embora da sua casa pelo fato dele andar nua todo o tempo. E ele pensa que ela acaba gostando do que ele vê. Nunca vi isso? Uma fantasma tarada? Fantasma de véia tarada, nunca vi isso na minha vida. Madame Blue? Madame Blue, like B-L-E-U, Blue. Like She spelled it out for Blue. you? No, it was Madame, it wasn't Blue, it was Blue. Madame Blue. She was I was not even under the influence, and she was there. She wasn't that happy. It didn't seem like she was gonna be that much fun to hang around or have in my house. So I went ahead and stood my ground, opened the door and said, you move around all you want, but I'm not going anywhere. And for weeks, everyone that came over to the house said the same things. There's someone down in that hall, there's someone down in that hall. I said, I know. O que será que ele faz com essa fantasma tarada, hein? Fica peladão e fica pra fantasma. Vem ver aqui, fantasmão na Madame Blue. Estranho, essa gente é estranho.
Pode ser também, mesmo, que é só o fumo batendo, né? Pode ser só isso e nada mais. Bom, minha gente, quem também tem uma história bizarra é o pai do Sandy Júnior. Tô falando do cantor Chororó. O cantor Chororó, tempos atrás, deu uma entrevista dizendo que ele viu alguns OVNIs ali na região de Catanduva, São Paulo. Tudo isso quando ele voltava de viagem, ele avistou no céu uma imagem estranha e parou para ver. E ele tem certeza que de fato aquilo eram OVNIs, eram extraterrestres tentando se comunicar. Olha só isso aí. Onde foi? Na região de São José do Rio Preto, mais próximo de Catanduva, imagino, né? Tava indo por volta de 9h30, eu calculo. Foi quando eu vi esses dois fachos de luz muito fortes. E a princípio eu achei que fosse helicóptero, né? E ali tem uma base, tem um aeroporto, né? Mas não é balizado. Pelo menos não era naquela época, e acho que seria impossível também helicóptero naquele momento, porque quando eu me aproximei mais, eu vi assim, uma coisa de uns, sei lá, 100, 200 metros, né? Quando eu fui passando, eu imaginei, pô, será que é um disco voador, né? Aí cheguei a colocar o pé no freio para estacionar quando eu cheguei mais próximo. Mas aí fiquei com medo por causa das crianças, estava com a minha família toda no carro, e falei, poxa, se for alguma coisa, acontecer alguma coisa comigo, é uma coisa, mas com a minha família, né? Foi que eu pensei, tirei o pé do freio, e continuei, passei pelaquela luz, aí quando eu tinha assim, mais ou menos a distância, que dava para ver no retrovisor, eu olhei, sempre olhando no espelho, aí não vi mais nada. Foi uma coisa assim que depois eu pensei bem, falei, caramba, acho que era realmente um disco voador. Mas pode ser que ele tenha visto mesmo. Porque às vezes eu acho que é muito egoísmo a gente pensar que nesse universo inteiro a gente tá sozinho aqui, não é verdade? Acho muito estranho, pode ser que tenha alguma coisa aí, não quero ver se tiver. Mas que é estranho, não é verdade? Minha gente, quem também teve vários contatos paranormais no passado foi Elba Ramalho. A cantora diz que cansou de avistar seres extraterrestres, ou seres de luz, como ela costuma dizer. Ela contou, minha gente, que um deles implantou um chip em sua cara no passado. Será que é por isso que ela tá demonizando tudo, o chip da beleza ao contrário? Deve ser a beleza marciana que implantaram nela, que a mulher tá ficando cada vez mais esquisita, né? E ela disse que ela estudou ufologia por muito tempo. Só que de tantas pessoas a chamarem de louca, ela disse que abandonou esse assunto. Aquela turma que começou a ver disco voador, porque teve uma turma que começou a ver disco voador. Começou a ver, tá disco voador em tudo que é canto aí agora. Eu falei sobre isso há 30 anos atrás. Eu me lembro. Acabaram comigo, disseram que eu era louca, que eu tava querendo biscoito, eu não tava, né? É uma realidade já agora. Eu vi muitas vezes. Você viu muito Eu e a minha produtora. Teve uma vez, vou contar só um caso, que a gente fez um show na terra do KM, lá em Piquiri. E terminou na madrugada e eu tinha que vir pegar um aviãozinho, porque ia ter uma festa lá em Trancoso, na minha casa, do casamento do Jesus, irmão de Vete, e eu tinha emprestado a casa para ele fazer a festa lá, então eu tinha que ir, que a festa ia ser no outro dia, eu precisava estar lá para organizar as coisas. Então ele botou um aviãozinho, Santos Dumont, e à minha disposição para quando eu chegasse com o Gaetano, ele viu também, só que ele não ligava para essas coisas, eu ligava muito, então eu vim dormindo, deitada no colo de Gaetano, porque eu estava muito cansada. Quando chegou na ponte Rio-Niterói, assim, eu fui sentando para olhar, ela estava dizendo, Elba, porque ela via... Ela já estava, a Fatinha, você está vendo o que eu estou vendo? Eu falei, estou acabando de ver, minha amiga. Era um monte de coisa. Não sei o que era aquilo, velho. Não sei. Não era avião, não era helicóptero, eram luzes. Tinha uma luz. Você está falando de anos? Tem muitos anos. Pô, uns 30 anos atrás, isso aí. Não foi 30 anos. Esse foi um dos mais recentes, mas quase sempre nas estradas, Pirinópolis, ali no estado de Goiás, passava por cima do carro assim, a gente... que danada é isso que passou? Bom, minha gente, a Elba Ramalho também acabou dando uma declaração tanto quanto polêmica. Ela afirma que o ator Reinaldo Gianecchini foi curado do câncer através de um ritual alienígena. Olha só isso. O Gianecchini disse que foi curado com um ritual de extraterrestre. Ninguém disse nada, todo mundo achou bacana. Eu disse que vi, eu disse que sabia algumas coisas e acabaram comigo. Então, hoje, eu tenho uma sina para ser julgada e criticada. Sim. Não, mas hoje em dia... Minha gente, essa história do Reinaldo Gianecchini eu já contei no passado, viu? Já contei no canal no passado, eu fiz um vídeo todo sobre isso. É uma história extremamente bizarra. E realmente ele atribui a cura do câncer dele aos seres do além. Esquisito, né? Bem esquisito, não é verdade? Hein? Minha gente, a apresentadora Daniela Albuquerque, lá da Rede TV, que é casada com o Amilcar Idalevo, dono da emissora, o velho simpático, só que não. Ela conta, minha gente, que quando ela morava no Mato Grosso do Sul,
ela teve uma experiência pra lá de bizarra. Ela foi abduzida e quando ela acordou, ela estava sendo massageada por um ET de perna fininha. Olha só isso. Gente, posso contar uma experiência? Conta. As minhas experiências, né? Conta. Diz que onde tem esses lugares mais cerrados, que eles aparecem Ó a mais, música, né? ó. 16 anos, mais ou menos. E eu fui levantar pra acender a luz, que eu ia ao banheiro. Lá em Lá no Dourados. Mato Grosso do Sul. Não, eu morava em Nova Andradina, em outra cidade. Tá. E uma cidade super serrana, assim, sabe? Muito... É bem... Não tem montanha, sabe? É bem... Onde que aparece muito, são lugares muito planos, né? Uhum. E aí eu fui acender a luz e de repente eu senti uma coisa aqui me fazendo uma massagem aqui nas minhas bom. costas. E era uma coisa assim, olha a cara dele, não. E aí eu comecei a sentir uma coisa assim, quem é você? Aí era meio por, eu não vi a voz, telepatia assim, sabe? Aí eu falei assim, é pro seu bem. Eu lembro dessa frase, é pro seu bem. Aí eu peguei na perninha, era uma perninha muito fina. Era uma coisa assim, dessa grossura, assim, muito fina. Tipo, mais fino que isso. Então fino. Então você... Aí eu senti uma coisa fina, sabe? E uma massagem muito gostosa, assim. E eu tentava olhar pra ver e não conseguia. Minha gente, vocês imaginam, o ET vai sair lá do espaço, sei lá onde ele mora, pra vir aqui pra Terra pra massagear a Daniela Albuquerque. Diz que o bichinho era desnutrido ainda, de perninha fininha. E ele ia vir só pra massagear a Daniela Albuquerque. Ela quer que eu acredite nessa história também. Essa mulher deve estar fumando algo estragado, deve estar bebendo uma tequila vencida, deve estar tomando calmante do velho vendo estrela. Eu, hein? Minha gente, agora eu vou contar uma história de Sônia Caixão, a apresentadora funerária. Sônia Caixão relatou em seu programa que tempos atrás ela perdeu uma amiga muito querida. Ela disse que essa amiga era muito próxima dela, as duas eram confidentes. E passados 2 meses do seu falecimento, um dia Caixão acordou e viu a sua amiga no seu quarto. E a amiga dela estava nervosa, preocupada, querendo saber se de fato ela estava viva ou se ela tinha ido para o além. Olha só isso aí, minha gente, o depoimento de Sônia Caixão, que ficou abaladíssima e nem quis concluir a história. Olha isso aí. Então eu tinha uma amiga muito querida que veio a falecer. 1 mês depois, você nem assimilou o golpe ainda, eu achei que eu estava dormindo, mas até hoje eu não sei, me parece que eu não estava. A minha impressão de mim mesmo naquele momento é que eu não estava dormindo. Eu estava no meu quarto, eu estava na minha cama e de repente ela estava do meu lado, mas de repente ela estava do meu lado, né? Ela ainda tocou em mim e ela estava chorando e ela dizia assim, por favor, Sônia, me fala, eu tô viva ou eu tô morta? Ai. Eu não consigo saber, eu não vou contar mais não, gente, não dá. Mas você não sabia se estava acordada? Eu estava. Você estava acordada? Eu estava acordada, com toda certeza. Não dá para falar, diretor, não dá. A Caixão também disse um tempo atrás, minha gente, que ela teve um contato ali sobrenatural com o Chorão, que era o primo dela, né? Não achei esse vídeo para colocar, mas vale a pena pontuar isso. Olha, a Sônia Caixão se comunica com todo mundo, hein? Que legal. Minha gente, agora eu vou contar uma história da cantora gospel Fernanda Brum. Ela conta que em uma de suas viagens, ela entrou numa igreja que tinha uma acústica bonita, diferente, e resolveu cantar uma música a capela. Eles gravaram e filmaram com o celular. Porém, ela disse que quando já estava no avião, ela colocou os fones de ouvido e foi ouvir a gravação. E um produtor que trabalhava com ela percebeu que tinha um coral de anjos cantando junto com ela. Dá só uma olhada nisso. Israel, já que você falou de Israel, única, eu tenho isso gravado. Eu estava na igreja em Betesda e comecei a cantar. A tua glória faz. A tua glória faz. E o meu baterista estava filmando. Só estava eu na igreja e o baterista. E a igreja é famosa pela acústica que tem. Com que eu vou e mais. Assim, fora do tempo mesmo. Me leva bem junto a ti, me faz flutuar. Ele gravou. Eu estava dentro do avião, já voltando para o Brasil. Quando eu coloquei o fone, ele falou: Ô Gran, tem mania de me chamar, ô Gran, ouve isso aqui para mim.
Aí quando eu coloquei no ouvido, tinha um coral comigo. Que não estava rebatendo com a igreja, não tinha a ver com o eco da igreja. Sim, nossa. Era um vocal no tempo e de homens. E só tinha eu na igreja. Eu, menino, filmando. Eu, que hoje é pastor. E fazia: a tua glória faz o coral. Bem grave. Com que eu vou e mais, me leva bem junto a ti, me faz flutuar. É o coral. Amém, amém. Quando eu vi isso, eu fiz a mesma coisa. Falei: Léo, manda pro nosso técnico. Gente. Manda pro nosso técnico, porque eu posso estar enganada, eu não posso falar besteira por aí. Aí mandei pro Renatinho. Renatinho ouviu e falou: não, separei em 2 canais aqui, tô ouvindo, isso aconteceu lá. Não tinha ninguém lá cantando. Eu falei: não tinha ninguém cantando. Minha gente, essa da Fernanda Brum, não sei se dá pra perceber muito bem não, mas tem um vídeo que eu recomendo a todos assistirem, principalmente se você tiver com a fé meio fraca ali. A música chama Fly, do cantor Jason Upton. Minha gente, essa música ficou muito famosa porque no fundo da música dá pra perceber um coral de anjos cantando nitidamente. E a história por trás dessa música é muito interessante, tem até um documentário contando como tudo isso aconteceu. O cantor estava fazendo um show em um orfanato, minha gente, e uma criança apontou e falou pra ele que tinha um anjo grandão atrás dele. E na hora ninguém deu moral, né? Falou: a criança, órfã, cantando. Só que quando eles foram ouvir as gravações, eles perceberam, minha gente, que tinham mais pessoas cantando. E aí o técnico de som tentou isolar todos os canais onde estava vindo aquele som. E o áudio vinha exatamente do microfone do Jason Upton. Várias vezes eu me perco ali com uma fé fraca, sabe? Eu ouço essa música e ela revitaliza. Você pode não acreditar nisso, mas assiste o vídeo pra você ver. É impressionante, dá pra você ouvir nitidamente. O áudio também passou por diversas perícias e nenhuma conseguiu comprovar nenhum tipo de manipulação. A música se chama Fly, do cantor Jason Upton. Escuta isso aí pra você ver, mas isso aí não é balela não. Você fica, olha, fico até arrepiado de lembrar, um negócio fortíssimo. Bom, minha gente, fumando um negócio estranho ou não, esses famosos dizem que estão vendo essas coisas estranhas aí. O que vocês acham, hein? Vocês acreditam nisso ou não? Deixa aí nos comentários. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, mas eu aguardo você amanhã. Meu beijo, que Jesus abençoe a tua casa e a tua família e traga paz no seu coração. Eu vou, mas eu volto.